E hoje é dia de culto de cura e libertação. E todos nós vamos receber a cura e a libertação, seja ela espiritual, seja ela física, para que todos nós venhamos servir ao Senhor melhor. Nós que já temos uma aliança com o Senhor Jesus, somos filhos, e aqueles que não têm, façam uma aliança com o Senhor Jesus para serem filhos de Deus. Aqueles que nos assistem também, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e fique conosco. Deus dê uma bênção para você. Amém? Já peço aos irmãos aí que abram aí no Evangelho de Mateus, para nós iniciarmos. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 em diante. Aceitar os mesmos, mas com referência ao nosso Deus, prestando bem, passando atenção na palavra do Senhor. Repito mais uma vez: Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16. Diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados irmãos e irmãs e visitantes, aqui foi após a ressurreição de Jesus, ele veio até os 11 discípulos. E nós aqui somos discípulos de Deus por Jesus Cristo. E ele vai ensinar, está ensinando aqui dizendo, vou repetir, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então vejam que ainda precisavam ser libertos, porque muitos tinham andado com Jesus, mas mesmo assim, andando com Jesus, eles viram os milagres que Jesus já tinha feito, mas mesmo assim alguns ainda não estavam libertos, porque se duvidaram, é porque eles ainda não estavam libertos. Bem assim, hoje, no dia de hoje, o povo de Deus, muitos ainda não estão totalmente libertos, precisam ser libertos. Vamos ver o versículo 17 mais uma vez, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então não tem poder para mais ninguém. Nós sabemos que só o Senhor Jesus é dono de todo o poder. Porque ele disse: foi dado a ele todo o poder. Não tem homem nenhum que tenha poder, não tem entidade nenhuma que tenha poder. É só o nosso Senhor Jesus, pelo nosso Deus, que deu ao Senhor Jesus. Vou repetir o versículo todo. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra, só o Senhor Jesus tem o poder. Nós, quando estamos lá em situações, às vezes achamos que esse poder às vezes está demorando, ou até às vezes falhar, mas não. Temos que entender verdadeiramente, só Ele é dono de todo o poder. Tudo é o tempo dele. A cura, a libertação,
é tudo no tempo de Deus. Para nós queremos hoje, agora. Mas quem diz o sim é Ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Um mandamento para aqueles discípulos e um mandamento para nós que somos discípulos de Deus por Jesus Cristo. Nós temos que ir às nações, ir aos povos, porque muitos estão aí fora precisando, necessitando de uma palavra, necessitando de ensinamento, para que venham serem libertos de tudo aquilo que eles ainda acreditam, que eles confiam, achando que estão certos, mas nós sabemos que eles não estão certos, porque a palavra de Deus nos ensina e nos garante isso, e cabe a nós, porque Deus nos chamou a cada um de nós para ensinar. Vamos estar aqui, no versículo 19, repito: portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 diz: ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós dizemos que quando nós chegamos aqui, o nosso Deus aqui já estava. Nós não podemos dizer isso da boca para fora. Nós temos que dizer o íntimo do coração, crendo no Senhor, crendo que aqui Ele já estava, e que aqui Ele está, e aqui Ele permanece. E todos, como é bem explicado, que vamos entender para que sejam libertos, somos chamados, todos somos discípulos, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nos arrependemos, crendo na salvação através do Senhor Jesus, e pelo batismo nós ali aceitamos, então nós passamos a ser discípulos do Senhor. É claro, temos ungidos separados, tem. Nós sabemos que a responsabilidade é bem maior, não é isso? Mas foi bem, mais uma vez, bem explicado. Todos nós somos discípulos, somos chamados, temos que trabalhar na obra de Deus, porque o povo aí fora precisa de nós. Foi bem explicado, como sempre é explicado. Então nós temos que ser libertos, não achar que só os ungidos que têm que ter essa responsabilidade. Não, todos nós somos chamados. Aqueles que creem no Senhor, que através do batismo fizeram uma aliança com o Senhor Jesus, são chamados para evangelizar, são chamados para pregar a palavra do Senhor, como foi bem explicado. Repito mais uma vez o 19: portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mandamento de Deus para todos aqueles que creem no Senhor. Aí nós vamos lá em Marcos, abram lá em Marcos, o livro também, só para que nós venhamos guardar, entender a responsabilidade de todos. É o 16, capítulo 16, Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
E esses sinais hão de seguir os que creem em meu nome, no nome do Senhor Jesus. Ele diz: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Observe que é bem clara a palavra do Senhor. Versículo 15: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por todo mundo nós temos que pregar o Evangelho quando tiver uma oportunidade, como foi dito. Porque versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aos que creem, os sinais vão seguir. Se eu creio, os sinais vão me seguir. Se todos nós cremos no Senhor, os sinais vão seguir. Não é só os obreiros que os sinais vão seguir, é todos aqueles que creem no Senhor. Mais uma vez, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O versículo 17 diz: e esses sinais hão de seguir os que creem. Aí ele diz que no nome dele, em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Olha quão grande autoridade o Senhor nos concede. Todo o poder é dele, mas Ele nos dá essa unção, essa autoridade a cada um de nós que cremos. Porque eu digo que nós precisamos ser libertos. Nós tivemos situações aqui dentro da igreja. Os irmãos sabem, os que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. Esses sinais têm que seguir a cada um de nós. Então eu digo e repito, não é só os obreiros. Aos que é mais dado é comprado. Entendo. Mas os sinais hão de seguir a todos os que creem. Então eu não posso levantar a minha mão e dizer: é só você que é culpado. Eu não sou. Todos que creem. Ó, versículo 17: e estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. No nome do Senhor Jesus, os demônios vão ser expulsos. Glória a Deus. Aos que creem, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. É para todos. A palavra é bem clara, é para todos os que creem. Talvez eu possa estar fraco na fé, mas tem que ter irmãos mais firmes, mais fortes crendo na fé, porque nós sabemos que aquele que está forte, né, aguente os outros, ore pelos outros, peça pelos outros, que às vezes está falhando. Nós não podemos estar acusando. Temos que ajudar a ser libertos. E entenda, mais uma vez, os sinais seguirão aos que creem. A todos que creem, até uma criança, ela pode não ser batizada, mas se ela crer, ela também tem autoridade. Deus pode usar a criança para expulsar o demônio. Ela não é batizada, mas Deus pode usar uma criança que não seja batizada. Aqui fala para todos que creem por batizados. Mas nós sabemos que Deus pode usar. Porque já aconteceu isso antes. Então entendam, nós precisamos sermos libertos. Nós temos que entender o que é uma doença física e uma doença espiritual. Ter o discernimento do que é físico e do que é espiritual. Se eu não tenho esse discernimento,
é porque eu não estou crendo. Eu preciso crer, preciso me libertar, pedir a Deus que me dê o entendimento, que me liberte. Porque a partir do momento que, se eu entendo que é algo espiritual e eu corro para o médico humano, eu não estou crendo em Deus. Eu não estou sendo espiritual. A minha visão não está sendo espiritual. A minha visão está sendo carnal. Uma doença física, o médico pode até resolver. Mas uma doença espiritual, somente o Senhor Jesus. Aleluia. Somente o Senhor Jesus. Glória a Deus. Somente o Senhor Jesus, porque todo o poder foi dado a Ele. Aleluia. E nós crendo, os sinais vão seguir a cada um de nós. Amém? Amém. Quem estava aqui, viu o que aconteceu. Que isso não venha a acontecer. Não sei quem comunicou, quem chamou, se foi de dentro ou se foi de fora. Mas quem chamou é porque não entendeu ainda o que é espiritual e o que é carnal. E precisa ser liberto. E muitas pessoas precisam se libertar de fora. E aí nós temos chamado. Somos chamados para quê? Para ensinar as pessoas. E muitas pessoas vivem segundo doutrinas de homens, de demônios que precisam ser libertas. Eu vou ler uma passagem aqui no livro de João, abre em João, Evangelho de João 5. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5, os irmãos conhecem a palavra de Deus, porque nós estamos aqui diante de um povo que conhece a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo em diante, diz assim que algum tempo mais tarde Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Vai falar de uma cura aqui, nós sabemos, né? Observe bem, ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Até aqui por enquanto, meus irmãos. Uma palavra que nos revela de um homem que estava no tanque. Naquele tanque ali próximo ali havia repartições, onde tinham pessoas com várias enfermidades. Versículo 2, versículo 2. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque. Estão entendendo, né? Chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, 5 divisões. Nesses costumava ficar uma grande multidão de enfermos. Aí vai dizer quem estava ali, ó, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aí nós lemos Mateus, Marcos, onde diz que hoje, para nós que cremos, os sinais hão de seguir. Se nós colocarmos as nossas mãos nos enfermos tendo fé, eles vão ser curados. Glória a Deus. Naquele tempo era o anjo descia.
E um que descesse o mais rápido possível naquele tanque seria curado de qualquer enfermidade. Repetiu o versículo 4. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. O versículo 5 diz: estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Uma vida ali de sofrimento. Aí vai dizer no versículo 6: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ser curado? Porque nós sabemos que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele perguntou ali para ver o que ele dizia, porque o Senhor Jesus já sabia que ele queria ser curado. Ele buscava aquilo, há 38 anos ele buscava aquela cura. Então o Senhor pergunta a ele, repito o versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ser curado? Uma pergunta, né? Aí respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Foi o que ele respondeu para o Senhor Jesus. Quando ele queria descer, tinha pessoas que faltavam uma perna só, talvez um braço, e descia primeiro que ele não tinha como ir. Mas o Senhor não perguntou quem estava ali para levá-lo, se tinha alguém para levá-lo. O Senhor perguntou se ele queria ser curado, e não estava entendendo ainda. Então nesta noite, quem quer ser curado? Quem quer ser liberto? O Senhor veio para curar, para libertar. E todos nós, se crermos, nós que temos uma aliança com o Senhor, como foi dito, o Senhor nos deu essa autoridade. E no nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, nós expulsarmos demônios. Nós colocarmos as nossas mãos nos enfermos, eles serão curados. Se nós bebermos alguma coisa mortífera, não vai nos causar dano algum. Se nós pegarmos em serpente, não vai nos causar dano algum. Mas para isso eu preciso ser liberto, verdadeiramente liberto, crer no que o Senhor está me dizendo. Verdadeiramente crer. Aí vai acontecer. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, ele tentava entrar, descia outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Olha a autoridade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele disse: então lhes disse Jesus: levanta-te, pega a toalha e anda, o teu leito e anda, a tua máquina e anda. Aleluia. Versículo 9 diz: imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs a andar. Aquele dia era sábado, é onde muitos também precisam ser libertos, porque diz que foi no sábado, e para muitos ainda aí, que diz que tem que guardar o sábado, então precisam também ser libertos. Se guardar o sábado, amém. Aquele que não guarda, amém, porque tem que guardar todos os dias. Hoje nós temos que nos santificar todos os dias, porque o Senhor Jesus ele disse que é Deus do sábado.
Então precisam ser libertos. E nós, que somos discípulos do Senhor, somos chamados para evangelizar, para pregarmos a palavra do Senhor, como foi dito, pregar a palavra do Senhor. Verdadeiramente a palavra de Deus. Não é minha, não é de nenhum obreiro, não é de nenhum irmão, é a palavra de Deus. É sempre dito também que se nós, às vezes, o pastor Luiz que sempre falou assim, que um furunco, né? Se vai lá e passa um remedinho no furunco, às vezes apalia, né? Mas vai ficar ali dentro, né? Doendo. E tem que apertar esse furunco para sair o furunco. E a palavra de Deus é isso. Né? Quando só faz a massagem ao ego, não vai surgir efeito. Mas quando ela é dita com a verdade de Deus, com amor, com a justiça de Deus, com clareza, ela vai surgir efeito. Vai machucar. O Evangelho de Ricardo está aqui, né, irmão? Quando o irmão ouviu uma palavra, estava tudo, né? Aquela palavra bonita, né? Estava de acordo. Mas quando chegou numa parte que precisa ali ser tirada mesmo, doeu, né, irmão? Mas foi uma dor para curar. Ele está aqui para a honra e glória de Deus. E assim somos nós, amados irmãos. Quando nós também ouvíamos a palavra de Deus, muitas vezes também feríamos a cada um de nós, porque nós não entendíamos. E agora Deus nos deu a graça, está usando a graça dele cada vez mais. E as pessoas aí fora, elas precisam da palavra de Deus, elas precisam ser libertas de ensinamentos contrários do que Deus quer para cada um. Então, ó, aqui o homem foi curado, Jesus Cristo curou. Jesus Cristo tem nos curado e tem curado a muitos, porque às vezes as pessoas querem só a cura física, mas nós entendemos que o Senhor tem feito milagre na minha e na sua vida, na tua vida. Quando Ele nos resgatou, nos trouxe do pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz. Aí é um grande milagre. E muitos querem só um milagre físico. Estão procurando, vão em igrejas, buscando uma cura física. Pode ser curado fisicamente. Nós sabemos aqui, você colocar as mãos nos enfermos, vão ser curados. Mas, primeiro é espiritualmente, uma cura espiritual. Aquele homem foi curado fisicamente e espiritualmente. Quando o Senhor ali, naquele tempo de adultério, quando aquela mulher foi pega em adultério, que levaram até Jesus, eles, para querer acusar Jesus, eles disseram: ó, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Mas nós sabemos que, se ela foi pega em adultério, eles sabiam quem era, quem estava com ela também. Eles queriam só tentar Jesus. Mas nós lemos aqui: o poder foi dado ao Senhor Jesus. Só a Ele pertence o poder. Então eles já sabiam o que estava dentro do coração deles, o que eles estavam maquinando. Aí o Senhor Jesus diz a eles: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cada um foi refletir, foi ver, viram que eram pecadores e foram se retirando de um por um. O Senhor Jesus, ele disse àquela mulher: onde é que estão os teus acusadores? Eles não tinham notícia. E muitas pessoas não entenderam a libertação ainda. Vão entender quando nós saímos para levarmos as boas novas. Ele disse uma palavra para
assim. Olha, ele não ia condenar ela, mas ele disse assim: olha, vá, entenda bem, as pessoas entenderem, vá e não peques mais. A palavra clara, vá, você não vai ser apedrejada. No amor de Deus, a misericórdia, mas ele deu o ensinamento, a doutrina, uma libertação, para que ela fosse liberta. Vá e não peques mais. É o que as pessoas têm que entender. O que fez, se está fazendo, não faça mais. Não faça mais. Se arrependa, que vai ser curada espiritualmente, fisicamente. E aqueles que ainda não têm uma aliança com o Senhor, façam uma aliança com o Senhor. Porque foi lido, está aqui. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado, ou já está condenado. Então a palavra de Deus ela é claríssima. O verdadeiro evangelho de Deus, a palavra de Deus está aqui, ó. Tem pessoas que dizem que há duas Bíblias, não é isso, Ricardo? Há duas Bíblias sim, diferentes. A da outra doutrina, os irmãos sabem, eu vou mencionar aqui, o catolicismo, e dizem que há a do Evangelho. Segundo alguns que não entendem, dizem que é diferente. E não tem diferença. A diferença é que aqui não tem aqueles livros que não são pelo Espírito Santo de Deus. E no catolicismo são acrescentados os livros. Mas o de Deus é a mesma coisa. Então muitas pessoas precisam ser libertas. E essas pessoas precisam de nós. Porque foi o Senhor que nos chamou para trabalhar na obra do Senhor. Quando tivermos a oportunidade de levar uma palavra, não é para ter medo. Mas, como o irmão disse, não é para dizer: eu vou vencer o debate, eu vou vencer. Não. Não é competição. É ensinamento, é doutrina, é levar a vida, é através de Jesus Cristo, é dizer: o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém vai chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Só há um único intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Glória a Deus. Ninguém vai interceder a Deus por nenhum homem nessa terra. Por salvação nenhuma, é só o Senhor Jesus. Está escrito aonde, meu irmão? Na palavra de Deus, 1 Timóteo 2, versículo 5. O único intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é isso? Único. Se é único, único. E muitas pessoas ainda não entenderam e precisam ser libertas. E nós somos chamados, repito, para levarmos as boas novas, a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram aí no livro de Gênesis, para nós lermos aqui, e nós entendemos que muitas pessoas precisam ser libertas. E essas pessoas carecem de nós. Elas têm que entender que são dependentes de Deus, que é Deus que transforma tudo, e tudo está nas mãos dele. Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26.
Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim, ó: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Tem alguma dúvida na palavra do Senhor quando Deus diz que Ele criou macho e fêmea? A palavra de Deus é bem clara. Deus os criou macho e fêmea. Porque eu disse e repito que as pessoas aí fora não estão precisando que nós venhamos levar a palavra de Deus. Porque elas estão sendo ensinadas pelo mundo que não foi assim que Deus criou. Elas estão dizendo que é normal uma pessoa querer outra pessoa do mesmo sexo. O mundo que diz isso. Mas a palavra de Deus, aqui ó, Deus os criou, macho e fêmea. E muitos não têm entendimento. Cabe quem? A igreja foi chamada para levar as boas novas. Aí muitos vão dizer: olha, não tem mais jeito para aquele povo. Se quiser, Deus dá jeito. Porque Deus é misericordioso. E Deus vem salvar. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem que entender que precisa mudar. Não é do jeito que está que Deus vai querer. Tem que entender, porque a medicina humana, porque eu ouvi, disse bem assim para uma pessoa: nasceu com um corpo desse jeito, mas os órgãos, o desejo é diferente, não vai mudar. Deus criou macho e fêmea, Deus muda, porque quem está com sexo, querendo do mesmo sexo, não é de Deus. Nós sabemos que não é de Deus. Então Deus transforma. Entendendo a palavra de Deus e aceitando, Deus transforma. Porque é para salvação, não é para perdição. Agora quem quer estar na perdição, também Deus está lá em Romanos 1. Deus já entregou muitos. Não é isso? Há uma livre escolha. A pessoa vai escolher. Mas às vezes ela não sabe. Ela precisa saber para poder ela ter a certeza do que ela quer. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Tem certeza? Deus te oferece a salvação, Deus te dá a salvação para uma vida eterna. A pessoa dizer: isso aqui não quer. Deus vai entregar, como está escrito no Romanos. Pessoas que estão aí com as imagens nas casas. Nós queremos ler? Abra aí em Êxodo. Abra aí, amados, vamos em Êxodo. Aleluia. Elas precisam ser libertas, como nós também. Muitos de nós vivíamos dessa maneira. E hoje, graças a Deus, servimos ao único Deus. Que é único. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Alguns de nós vivíamos com essas práticas, mas graças a Deus, Deus nos libertou. E muitos dos nossos parentes precisam ser libertos.
com essa palavra que nós vamos entender, confiar verdadeiramente no Senhor e, na oportunidade que tiver, é ministrar a palavra. Para que elas venham entender, para que elas venham ser libertas de ensinamentos que foram ensinados, não na doutrina de Deus, mas na doutrina de homens e doutrina também de demônios. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 1 diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui é falando para aquele povo, mas também entender para um povo que não conhece Deus, que venha conhecer Deus. Aí diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É bem clara a palavra de Deus. Nós temos familiares, sim, parentes que ainda se prostram diante de imagens de escultura, que rogam a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não anda, não apalpa, não cheira, porque eles não têm entendimento. E cabe a nós, quando tivermos oportunidades, levar a palavra, para que venha haver libertação, venha haver cura espiritual. Aí nós passamos para Deuteronômio, no capítulo 5 também, vamos ler, vai repetir. Deuteronômio capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 em diante. Deus ali diz que ele chamou a Moisés para falar para aquele povo. E Deus nos chama para falar para os nossos parentes, conhecidos, para toda a criatura que ainda não fazem parte da família de Deus. Aí diz assim, Deuteronômio 5, versículo 1, vai repetir, chamou Moisés a todo Israel e disse: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis e praticá-los. O Senhor, o vosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco, no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor. Porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, Deus falando, da casa da servidão. Aí o versículo 7 vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mais uma vez, Deus fala. E que muitas pessoas, como diz, estão vivendo nessa prática, dizendo que estão servindo a Deus. Nós sabemos que não estão servindo a Deus. Precisam ser libertos. Aí no versículo 7, abra aí mesmo, livro de Deuteronômio 7. Deuteronômio 7.
versículo 25, né, Ricardo? Deuteronômio 7, 25 por diante, o que diz a palavra de Deus? Diz assim, ó: as imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo, não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas, nem os tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Senhor, o teu Deus. Aí ele diz no versículo 26: não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Quem faz essas coisas, quem tem essas coisas dentro de casa, as imagens, a palavra de Deus diz que tem dentro de casa a maldição. É para nós levarmos para o povo a palavra de Deus. E nós conhecemos a palavra de Deus. Graças a Deus, nós já somos libertos. Tem coisas que precisamos ser libertos, como eu disse, tem. Mas isso aqui é para nós devemos entender e pedir forças a Deus para que nós venhamos levar a palavra do Senhor. Porque muitas pessoas aí fora vivem práticas que não agradam a Deus e não é de Deus. E doutrinas não é de Deus. E elas precisam ser libertas. Libertas. Saber como verdadeiramente servir a Deus. Como verdadeiramente adorar a Deus. E aí nós abrimos lá no Salmo 115, abre aí, Salmo 115. Salmo 115. Esse mesmo. Observe bem, no Salmo 115 diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Que Deus é amor, Deus é fiel, Deus é justiça, mas Deus é fogo consumidor. Porque dizem as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. O nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que agrada a Ele. Aí ele vai dizer no versículo 3, no versículo 4: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som algum sai da sua garganta. Aí no versículo 8, bastante clareza, toda a palavra de Deus é clara. Mas expressa dessa maneira. O versículo diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Vão se tornar semelhantes. O que tem no início aqui, ó. As estátuas. Os que fazem, os que confiam, os que têm dentro de casa. Que é maldição para dentro de casa. Então, sejam libertos. Quem está nos ouvindo, se estiver ouvindo, se não caiu ainda a live, né? Porque quando nós aqui, na palavra de Deus aqui, que é luz, porque o Senhor é luz, eles não querem ouvir a luz. Luz quer estar nas trevas, então eles cortam ali,
no ouvido, né? Mas para nós aqui, entendemos, nós já entendemos, mas queremos levar para as pessoas que tiverem a oportunidade de levarmos a palavra de Deus, com certeza, com a firmeza, crendo, sem dúvida alguma. O versículo 8 diz: tornem-se semelhantes a eles que os fazem e todos que neles confiam. Aí diz para nós: confia, ó casa de Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Nós, igreja de Deus, devemos confiar somente no Senhor. Glória a Deus. Somente no nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Abra aí agora em Isaías. Volta aí. Vai para frente aí. Isaías 45. Versículo 45, versículo 6. Versículo 5. Isaías 45, versículo 5. Uma afirmação, outra afirmação. O Senhor, ele afirma. Ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Entenderam quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus fora do nosso Deus. O único Deus, Criador dos céus e da terra. Nós sabemos da criação do Gênesis, como nós lemos que Deus fez macho e fêmea. Deus os criou macho e fêmea. Não é para servir a imagens, não é para ter dentro de casa. Muitos, com doutrinas de espíritos, têm imagens dentro de casa, porque eu sei que tem, porque eu conheço. Diz que é de Deus, mas saiba nesse momento que não é de Deus. Cura espiritual, cura física e libertação é só através do Senhor Jesus. A salvação é só através do Senhor Jesus. Intercessor é só o Senhor Jesus que intercede entre Deus e os homens. Só o Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Não tem nenhum outro intercessor. E nós buscamos no nosso Deus. Então entendemos, vamos entender, todos nós somos chamados para levar nossas boas novas. Temos obreiros, mas todos são chamados. Os sinais vão seguir todos que creem. Aleluia. Aqueles que creem, quando nós levarmos a palavra e forem batizados, serão salvos. Quem não crê está condenado. A palavra de Deus é clara. Eu creio que essas passagens que nós, mais uma vez, já foram muitas das vezes, nós temos lido, ouvido por muitos irmãos e irmãs que ministram, e nós mesmos lendo a palavra de Deus, Deus tem falado conosco, não tem dúvida nenhuma nessas passagens. Nenhuma. É cura e libertação, mas aqui também tem disciplina. Porque a palavra de Deus fala que toda a palavra é para ensinamento, para ensino nosso. Então é ensino, cura, libertação, vida. E vida só através do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus que dá a vida eterna. Só o Senhor Jesus.
Amém? Amém.